Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 5, que tem como título Davi, provado pelo ciúme. Dando continuidade à exposição deste homem de Deus, nesta aula temos como objetivos específicos, em primeiro lugar, evidenciar o ciúme de Saul. Em segundo lugar, mostrar que Saul foi escolhido pelo Senhor. E, por fim, dimensionar a integridade de Davi frente ao ciúme de Saul. A nossa leitura bíblica em classe está no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 7 ao 16. É importante que o professor faça a leitura dessa passagem bíblica em mais de uma tradução para ter um conhecimento panorâmico e detalhado do texto. Vamos cumprir as finalidades mencionadas mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Direto ao assunto e com muito conteúdo, o texto principal nos diz: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Salmo 25, verso de número 21. Comparando traduções, temos a versão dinâmica NVI, que nos diz que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. O Salmo 25 é uma oração de Davi em meio às tribulações. Ele clama neste salmo por direção, perdão e livramento, mas também reafirma o seu compromisso com Deus. Lendo os versos dessa canção muito bonita, nós nos deparamos com Davi expressando o seu desejo de ser guardado, não por seus próprios méritos ou força, mas por duas virtudes que revelam a sua postura interior: sinceridade e retidão. A palavra sinceridade do hebraico tom, integridade, inteireza, carrega a ideia de um coração íntegro diante de Deus, sem duplicidade, sem fingimento. Já a expressão retidão, do hebraico yosher, refere-se à firmeza moral, a uma conduta justa mesmo diante de pressões. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, que essas duas marcas, sinceridade e retidão, governem minha vida, porque é em ti que eu espero. Ou seja, ele confia que sua proteção não virá da força, da vingança ou do engano, mas da fidelidade à vontade de Deus. É o que o Salmo 25 e o verso 21 está aqui nos comunicando. O resumo da lição nos diz: a vida de Saul foi marcada pelo ciúme, levando-o a uma perseguição implacável contra Davi, que, por sua vez, era um homem íntegro e de princípios. Aqui um contraste estabelecido. As atitudes de Saul e as atitudes de Davi são completamente diferentes. Um está sendo guiado por ciúmes, outro está sendo guiado por princípios que agradam a Deus. E aqui nós vamos movimentar a classe, a fim de engajar os alunos e também movimentá-los, não é? Prender a atenção de cada um deles. E você vai aplicar a seguinte atividade didática aqui, na verdade, prática. Essa atividade, ela tem nome, e o nome é Reaja com Integridade. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é levar os alunos a refletirem sobre como reagir diante de perseguições, críticas e injustiças, como foi o caso de Davi. Qual é o passo a passo aqui? Em primeiro lugar, escreva no quadro a seguinte pergunta: o que você costuma fazer quando é tratado com injustiça? Irmão Murilo, aqui na minha escola dominical não tem quadro branco, não tem quadro em tela. O que é que eu faço? Lance a pergunta. Fale em voz alta. O que você costuma fazer quando é tratado com injustiça? Em seguida, peça para que os seus alunos respondam espontaneamente. Diga assim, olha, digam aí vocês, quais as atitudes aí que vocês têm quando vocês são tratados injustamente? E eu acredito que as respostas mais sinceras serão ficar com raiva, falar mal da pessoa que tratou com injustiça, se afastar, planejar uma resposta ou uma vingança. E por último, alguém vai dizer assim: orar e deixar nas mãos de Deus. Em seguida, você vai perguntar o seguinte aos seus alunos:
o que Davi fez quando foi perseguido por Saul. Deixe novamente que eles respondam e, se necessário, complete. Ele agiu com prudência, não revidou, manteve a integridade. E concluindo esta rápida atividade didática, mostra que a verdadeira integridade é revelada quando decidimos fazer o que é certo, mesmo quando temos motivos para fazer o errado. Ah, me tratou com injustiça? Então agora eu vou responder à altura. Eu tenho motivos para também te tratar assim, porque assim eu fui tratado. Então eu vou reagir com reciprocidade. Escreva a frase no quadro e peça que os alunos repitam juntos. Qual frase, irmão Murilo? Esta daqui. A minha integridade vale mais do que a minha razão baseada em sentimentos carnais. Amém? Depois de movimentar a classe, vamos à exposição do ponto de número 1. Quero pedir aos meus irmãos do YouTube que curtam, comentem e compartilhem. Essa ação de vocês é fundamental para que o YouTube entregue este vídeo a mais pessoas. Em reciprocidade, sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download gratuito deste material que utilizo como roteiro para a aula. Irmão Murilo, eu não vou curtir, nem comentar, nem compartilhar. Não tem problema, irmão. Você também vai receber esse material gratuito se você quiser baixar. Meus irmãos da Ferramenta EBD, um abraço mais que especial a todos vocês. Na aula passada esteve aqui o pastor Magno Lessa e nesta aula a gente está aqui ainda em processo de mudança. Pode acontecer de nas próximas aulas, a partir da lição 7 e 8, termos um cenário aqui ainda em construção completamente diferente, mas vamos tentar manter a qualidade dos conteúdos, amém? Estamos de mudança, mas essa mudança não vai impedir que vocês recebam material semanal. Para quem ainda não conhece a plataforma da Ferramenta EBD, estou deixando aqui embaixo o link para você conhecer. Essa plataforma, irmãos, é algo extraordinário. Se o conteúdo do YouTube já lhe abençoa, imagine você ser assinante da plataforma da Ferramenta EBD. Porque aqui no YouTube você tem apenas 2 recursos, a pré-aula e o subsídio. Na plataforma da ferramenta, irmão, tem muita coisa lá. Então clica no link aqui e vai conhecer porque o preço é acessível e os recursos são quase que infindáveis. Tem muita coisa boa de Deus para você lá. Progredindo, ponto de número 1, o ciúme de Saul. O subponto 1 nos diz, um rei ciumento. Neste subponto, o comentarista escreve, o ciúme é um sentimento danoso que traz tristeza, frustração e prejudica a capacidade de refletir com clareza. O dia da vitória de Davi sobre Golias foi celebrado por todos, porém despertou no rei uma percepção diferente e uma crescente indisposição para com o jovem Davi. Vamos definir o que é ciúme e em seguida vamos contextualizar, e fazer as devidas conexões com o tema aqui da lição, Davi provado pelo ciúme, mostrando que esse ciúme de Saul ele foi crescente. Primeiro, o ciúme ele é um sentimento relacionado à possessividade, insegurança e desejo de controle sobre alguém ou algo. Quando olhamos para a Bíblia, no grego bíblico o termo zelos, que é o termo original, pode significar tanto zelo no sentido positivo, quanto ciúme ou inveja em sentido negativo, dependendo do contexto, como, por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo de número 20. O ciúme destrutivo, no seu aspecto negativo, é classificado por Paulo como obra da carne, oposto ao fruto do Espírito. É um sentimento autocentrado que se manifesta quando alguém se sente ameaçado com relação à sua posição, reconhecimento ou influência diante de outro. No caso de Saul, o ciúme assumiu uma forma obsessiva e destrutiva, tornando-se um pecado progressivo, alimentado por orgulho, insegurança e inveja. A princípio, vamos olhar aqui para o desenvolvimento cronológico do ciúme de Saul. Ele não se via ameaçado pelo jovem pastor de ovelhas que lhe servia no palácio como um músico, como um de seus servos. Davi, ele era útil a Saul, mas essa admiração inicial, ela foi evoluindo para um sentimento negativo. Quando Davi,
ele vence Golias e recebe um reconhecimento público. A Bíblia vai dizer no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, capítulo 6 ao 9, aliás, capítulo 18, versículo 6 ao 9, que Saul já não olhava para Davi com os mesmos olhos. Ele já sentia ciúme, o ciúme nasceu em seu coração. O versículo 9 diz: e desde aquele dia Saul não via Davi com bons olhos. Por quê? Porque ele ouvia o povo cantar, ele ouvia o povo proverbiar. Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. E isso foi lhe provocando ciúme no coração, ainda que essa atitude de se vangloriar, essa atitude de anunciar os feitos, não partiu de Davi, mas do povo. Só que Saul levou isso para o pessoal e foi olhando Davi assim, ó, de canto de olho. Só que esse ciúme evoluiu. E ele foi tomando contornos muito sombrios. Por quê? Mediante o ciúme, Saul abriu a porta de seu coração para ações loucas, para ações tolas. Ele tentou manipular Davi, tentou matar Davi diversas vezes, e tudo isso baseado em ciúme. Se você ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 23 ao capítulo de número 26, você vai ver tudo isso aqui. Ele tentando, capítulo 18, versículo 10 ao 11, capítulo 19, versículo do 1 ao 10, é o texto bíblico. Você vai ver tudo isso, não é? As tramas de Saul e as suas tentativas de assassinato. Em terceiro lugar, esse ciúme, ele evolui ainda para uma perseguição obcecada. Davi passa a ser perseguido como um inimigo de forma injusta. Tudo que Davi fez foi ser leal. Tudo que Davi fez foi servir com fidelidade. Mas qual é a recompensa de uma liderança ciumenta? Perseguição. Agora sim, capítulo 23 ao capítulo de número 26. E por fim, esse ciúme o levou a um declínio final. O levou à paranoia e à ruína. Você pode ver isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 28 ao capítulo de número 31. A trajetória de Saul evidencia como um sentimento não tratado pode aniquilar a comunhão com Deus, deteriorar relacionamentos e interromper vocações legítimas. Esse é o problema de um ciúme. Porque o pecado, ele começa pequeno, mas ele vai ganhando proporção. O pecado se avulta no mal. O pecado tem esse poder de crescer, de se multiplicar, de ganhar novas formas. Tem uma expressão que o pessoal diz assim: um abismo chama outro abismo. Isso é verdade quando a gente fala sobre o pecado. Um sentimento pecaminoso, não tratado, pode evoluir para coisas e ações piores. E nós temos aqui quais são as consequências do ciúme, desse sentimento pecaminoso não tratado. Primeiro, ruptura dos vínculos ordenados por Deus. Saul, ele rompe alianças legítimas. Ele rejeita o amor de Jonatas, a lealdade de Davi e os cuidados de seus servos. Seu ciúme é mais forte do que a honra familiar, a verdade e a gratidão. O ciúme transforma pessoas amadas em ameaças, destruindo o que foi construído por Deus. Talvez você tenha aí na sua classe jovens que estejam assim, que por ciúme deixaram de falar com outros, que por ciúme se afastaram de certos familiares. E isso precisa ser tratado com muita sensibilidade espiritual, para que esta aula seja uma aula de restauração. Em segundo lugar, quais são as consequências do ciúme? Injustiça contra o inocente e desejo de destruição. Saul persegue Davi mesmo sabendo de sua inocência. Tenta assassiná-lo várias vezes, impulsionado por um desejo de preservação egoísta. O ciúme o transforma num perseguidor do justo, como Caim para Abel. Ele se torna um instrumento de oposição ao propósito de Deus. Meus irmãos, como na igreja tem gente ciumenta, que acha, não é, que o centro das atenções deve ser ela. E às vezes elas colocam uma pessoa difícil, numa circunstância difícil, porque ela se vê alguém tentando impedir os propósitos de Deus. Qual vai ser o resultado final? Ruína.
Em terceiro lugar, o ciúme promove, quando não tratado, desequilíbrio emocional e ira descontrolada. A fúria de Saul o leva a humilhar, a gritar e até tentar matar seu próprio filho. Olha o que o ciúme não faz. O ciúme direciona ira, direciona ações nocivas para pessoas amadas. Coisa terrível, irmãos. E por último, o ciúme, ele contribui para um fracasso, para uma ruína de uma trajetória que poderia ser de bênção. O ciúme conduziu Saul até o vale da morte, sem honra, sem comunhão e sem herança. Ele morre em meio à vergonha e ao abandono, caído por sua própria espada. Sua dinastia é interrompida, sua linhagem perde o trono e seu nome passa à história como um exemplo de rebelião contra Deus, conforme o primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo de número 13. O segundo subponto diz o seguinte: prossigo para o alvo. E a lição nos diz: o ciúme pode ser superado. O direcionamento divino pode ser superado mediante o direcionamento divino em nossas vidas. No entanto, devemos buscar em Deus sempre uma postura baseada no amor e no desejo de que o nosso próximo seja abençoado. Como superar o ciúme? Como não seguir o mesmo caminho de Saul? Temos alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer o ciúme como pecado. Porque tem pecados de estimação. Tem pecados que a gente diz aqui, isso aqui não é pecado, não. São aqueles pecados que a gente deixa debaixo do tapete. E o ciúme é um deles. O ciúme é pecado. E deve ser reconhecido como tal. Tiago afirma que, se houver inveja amarga e sentimento faccioso no coração, não há verdade ali. Capítulo 3, versículo 14. O ciúme precisa ser confessado como desobediência à vontade de Deus. Ele é contrário ao amor, conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Contrário à graça, conforme Romanos 11, 6. E é contrário à humildade exigida pelo Evangelho, conforme Filipenses 2 e 3. Precisamos confessar os desvios do nosso coração diante de Deus e reconhecer o ciúme como pecado. Não como, eu tenho razões para isso. De jeito nenhum. Ciúme é pecado. Deixe isso bem claro em classe. Em segundo lugar, a gratidão é um antídoto bíblico contra o ciúme. O apóstolo Paulo nos exorta: sede agradecidos, Colossenses 3,15. E ele ainda diz em 1 Timóteo 6,6 que, tendo que comer, tendo que vestir, devemos estar contentes. Ou seja, devemos preservar um espírito de contentamento. Porque o contentamento, a gratidão, é um antídoto contra o ciúme. Sabe aquele remédio que quando você bota na ferida ela vai ficar boa, ela não vai infeccionar? Antigamente era o metiolate. Com relação à ferida que o ciúme abre em nossa alma, um bom remédio é a gratidão. Em terceiro lugar, rompa com a lógica da comparação como critério de identidade. O ciúme, muitas vezes, é alimentado por um sistema de comparação que mede o valor próprio, ou o próprio valor, com base na acessão do outro, na acessão do outro. Agora sim. A Escritura, ao contrário, afirma que a referência do servo de Deus é a fidelidade e não a visibilidade. Quem vive se comparando com os outros, abandona o chamado e vive uma caricatura existencial. Então pare de estar se comparando. Porque geralmente o ciúme é alimentado por isso. Corte as fontes que alimentam o ciúme. E esse último aqui, ele é especial. Como vencer o ciúme? Como superar o ciúme? Como prosseguir para o alvo sem entrar pelo caminho de Saul, pelos atalhos de Saul? Esse aqui é especial. Exercite a honra como disciplina espiritual que quebra o orgulho. Isso aqui é fantástico. A honra é o caminho oposto ao ciúme. Quando honramos aqueles que Deus tem exaltado, rejeitamos o espírito de competição. E Jonatas é o modelo aqui. Ele reconheceu o chamado de Davi e renunciou ao trono. Ele ainda fortaleceu Davi no Senhor. Que exemplo de humildade. Que exemplo de integridade esse de Jonatas. Quem honra permanece. Quem inveja se perde. São alguns passos aqui para vencer o ciúme. Ponto de número 2. Um homem com princípios.
Vamos lá. O subponto 1 nos diz: Saul, o escolhido de Deus. O comentarista, ele abre espaço aqui para uma nota a respeito de Saul, com o intuito de corrigir alguns equívocos quando nós tratamos da história deste servo de Deus. A lição diz: muitos equivocadamente acreditam que Saul não foi escolhido por Deus e que não buscava obedecer ao Senhor. A verdade, porém, é bem diferente. O texto sagrado nos informa que Saul foi escolhido por Deus, ungido por Samuel e cheio do Espírito Santo, chegando a profetizar. Tanto Davi quanto Saul foram ungidos pelo mesmo profeta e escolhidos por Deus. No entanto, um manteve-se fiel e, ao cair, buscou levantar-se, já o outro não. Ser escolhido por Deus é uma grande honra, mas esse fato não garante o êxito ao longo da caminhada. Que texto maravilhoso! Simplesmente fenomenal. Uma leitura cuidadosa da história de Saul vai nos revelar algo muito fundamental sobre a relação entre o chamado divino e as escolhas pessoais. É nessa tônica aqui, é nessa direção que o comentarista vai nesse subponto. É importante lembrar, como já mencionei a partir da leitura que fiz, que Saul não iniciou sua jornada como alguém rejeitado por Deus. Pelo contrário, o comentarista foi assertivo. Ele foi legitimamente escolhido e capacitado pelo Senhor. A unção de Saul não foi inferior à de Davi. Ambos receberam o Espírito do mesmo Deus, pelas mãos do mesmo profeta. No entanto, o que determinou seus destinos não foi a chamada divina, mas a postura que cada um adotou frente aos próprios erros. Saul ilustra uma verdade bem profunda e interessante. O chamado divino não substitui a necessidade constante de vigilância e de humildade. Muitos cristãos vivem sob a falsa segurança de que a escolha divina garante o sucesso automático ou a imunidade contra quedas espirituais. Não. Saul é a prova disso. Os vocacionados, se não vigiarem, se não permanecerem, se não se cultivarem humildes, se não forem obedientes, eles ficarão pelo caminho, mesmo tendo sido chamados por Deus. E aqui notamos a diferença entre Saul e Davi. Cuidado! Ah, eu tenho chamada e você quer... Não, você tem chamada, então viva como quem tem chamada. Aprenda desde cedo que obedecer é melhor do que sacrificar. Progredindo, subponto 2 diz, um reinado de grandes feitos. Eu achei interessante, eu vou já ler aqui o que a lição diz, mas eu achei interessante esse final aqui que eu escrevi. Está aqui no subsídio seguinte, apesar de seus equívocos, Saul não pode ser reduzido apenas aos seus erros. O início ali de seu governo tem muito a nos ensinar. E mesmo Saul tendo um final trágico, ele contribuiu muito para o desenvolvimento de Israel como nação sob o governo monárquico. A lição vai nos dizer o seguinte, agora sim, o texto da lição. Saul foi conduzido por Deus e nos primeiros anos de seu reinado foi responsável por trazer muitas vitórias para Israel. E um forte combate à idolatria e feitiçaria. Nesse primeiro período, as campanhas militares proporcionaram a integração de uma grande área, os vínculos entre as tribos foram fortalecidos e o povo alegrou-se com a presença de um rei. Então, nomeando aqui os feitos de Saul, primeiro, ele se constituiu como o primeiro rei de Israel. Segundo, ele teve vitórias importantes, como foi o caso da vitória sobre os amonitas, em 1 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 11. Em terceiro lugar, ele foi alguém que organizou de forma formal o exército de Israel. Porque até então o povo era dividido em tribos, mas sobre o regime de Saul, o povo foi congregado, o povo foi unido e o povo foi formado em um exército.
Em quarto lugar, ele teve também vitórias importantes sobre os filisteus em Micmas, conforme 1 Samuel, capítulo 14, versículo do 1 ao 23, e ele estabeleceu a capital durante o seu reinado da nação em Gibeá. Então, há alguns feitos aqui importantes de Saul que não podem passar desapercebidos. Eu estou falando aqui de feitos militares, de realizações em prol da coletividade. Mas as suas experiências espirituais ali também no início da sua jornada dão uma boa mensagem, dão boas orientações. Então nós podemos aprender tanto com os erros como com os acertos de Saul. Progredindo, o subponto 3 nos diz o seguinte: Davi, um homem de princípios. Davi era um homem de princípios. É que eu vou até me ajeitar, porque este subponto aqui é muito importante. Presta atenção. Vamos lá. A lição diz: ungido rei entre os seus irmãos mais velhos e aparentemente aptos aos olhos humanos, celebrado pela batalha contra Golias, respeitado e admirado por multidões, perseguido por um rei implacável por longos anos e convicto de que um dia seria rei, um quadro que levaria muitos à impaciência e ao desejo de acelerar o tempo. Mas com Davi era diferente. Paciente, temente e fiel ao Senhor, humilde, dedicado em aprender, zeloso em seus compromissos na corte, fiel ao rei e ao reino. Aqui já diz tudo, né? Os princípios de Davi. Esse era o perfil de Davi, um homem que jamais tentou usurpar o trono de Saul, sempre se manteve firme em seus princípios, agindo com muita inteligência emocional, um fator determinante em um tempo de tamanhas adversidades. Presta atenção. Eu vou elencar aqui alguns princípios que destacavam-se a partir das ações de Davi. Princípios esses que devem ser olhados por nós com muito carinho e perseguidos para serem assimilados, para serem vividos. Olha os princípios aqui. Davi era um homem de princípios. E o primeiro deles é que ele tinha um temor profundo a Deus. Davi, mesmo sendo alguém suscetível aos erros e tendo errado bastante, ele era alguém que temia ao Senhor. Ele temia a Deus. Ele se recusou a tocar em Saul, mesmo quando teve oportunidades claras de matá-lo. Sua justificativa era teológica, não estratégica. Saul era ungido do Senhor. E por temor ao Senhor, Saul não matou, ou melhor, Davi não matou Saul. Pode ser que eu esteja trocando aqui, viu? O nome Saul, Davi, mas vão entendendo aí, vamos suportando, viu? Então preste atenção. Quando Davi diz assim, não estenderei a mão contra o ungido do Senhor, ele está reconhecendo aqui 3 verdades teológicas fundamentais. Em primeiro lugar, ele está reconhecendo a autoridade espiritual de Saul. Essa autoridade de Saul é legítima, ainda que seu comportamento esteja corrompido. Em segundo lugar, a justiça pertence a Deus, não ao homem. Davi entende que não cabe a ele vingar-se ou adiantar o juízo, mas esperar que o Senhor, no tempo certo, trate com Saul. E em terceiro lugar, a obediência a Deus exige reverência à sua ordem institucional. Mesmo sendo perseguido injustamente, Davi se submete ao princípio de que não se pode romper uma autoridade instituída sem incorrer em pecado grave contra o próprio Deus. Conforme Romanos, capítulo 13, versículo do 1 ao 2. Agora vamos às devidas ressalvas. Vamos lá. É por isso que eu disse que esse subponto era importante. Este texto aqui não está ensinando que os líderes ungidos são intocáveis em qualquer sentido, como se estivessem acima da crítica e da correção. O ponto não é a inviolabilidade da pessoa, mas a inviolabilidade da função até que Deus a remova soberanamente. Davi não afirma que Saul é irrepreensível, mas que ele não tem autorização divina para julgá-lo com as próprias mãos. Esse texto
às vezes é aplicado de forma errada. E a gente precisa expor isso aqui para os irmãos, porque pode acontecer de os alunos perguntarem isso em classe. Infelizmente, essa frase ela é frequentemente usada de forma distorcida em contextos modernos, especialmente para inibir críticas justas e bíblicas à liderança espiritual. 2. Proteger lideranças abusivas sob a capa da unção. E 3. Criar uma cultura de medo, obediência cega e passividade. O texto não está indo nessa direção. Essas aplicações são infiéis ao contexto bíblico. Davi não deixou de reconhecer os pecados de Saul. Ele os nomeou e lamentou. A diferença é que ele não tomou para si o direito de julgá-lo com as suas próprias mãos, algo que naquele contexto ali em específico estava reservado a Deus. Ok? Então tome muito cuidado ao utilizar esse texto. Não toqueis no ungido do Senhor. Use-o com sabedoria. Bom? Em segundo lugar, o primeiro lugar, Davi, como homem de princípio, tinha temor a Deus. Em segundo lugar, ele tinha uma humildade diante da exaltação alheia e paciência quanto ao próprio reconhecimento. Isso aqui também é um princípio fantástico. Tem um hino, não é? Que eu acho bem bonito, uma música que eu acho bem bonita, que no seu refrão é uma oração pedindo 3 coisas. Um coração ensinável, um espírito humilde, uma conduta humilde, um coração ensinável, uma conduta humilde e uma alma com sede de ti. São 3 pedidos, né? Coração ensinável, uma conduta humilde e uma alma com sede de ti. Sede de ti. Um coração ensinável, uma conduta humilde. Você pode pesquisar depois aí, essa música é muito bonita. E um dos princípios mais extraordinários seguidos por Davi foi humildade. Mesmo tendo a promessa do trono, ele não faz nenhuma reivindicação. Ele não se precipita, ele não determina, eu determino, ele não se envaidece, ele não se coloca num pedestal olhando os outros de baixo para cima. Por humildade, ele aguarda o tempo de Deus. E isso é um princípio que está em escassez em nosso tempo. Precisamos ser humildes, ter uma conduta humilde. Terceiro e último princípio, vamos passar mais rápido aqui, lealdade às alianças e compromissos. Isso fica muito claro. Davi era um homem de palavra, principalmente naquilo que ele e Jonatas firmaram quando estiveram juntos, talvez pela última vez, salvo engano. Firmaram uma aliança e Davi honrou esta aliança mesmo depois da morte de Jonatas. Então são princípios que destacam Davi, que colocam ele em um outro patamar. Bom, vamos lá, ponto de número 3. Integridade, a prova de ciúmes. Integridade, a prova de ciúmes. O subponto 1 nos diz a lógica humana. Presta atenção porque aqui é um ponto de aplicação. A lição nos fala o seguinte: ao olharmos a história de Davi, percebemos diversas vezes a lógica humana nitidamente longe dos padrões divinos. A lógica humana defende a autopromoção, a prevalência da força humana e da imagem vigorosa, da maioria numérica, do direito aos prazeres, à vingança, às riquezas, aos privilégios e ao domínio sobre o próximo. E muito mais. Fujamos dessa lógica e nos deixemos ser guiados pelo Espírito do Senhor. Seus alunos, e você, professor da escola dominical, é doutrinado muitas vezes nesse contexto da lógica humana. Expressões externas, o sistema do mundo funciona assim. O mundo é dos mais espertos. Já viu isso, não já? A gente vive cercado por essa lógica que exalta a imagem, a força, a autopromoção, o direito, a vantagem. É como se a lógica humana dissesse assim: quem pode mais vence, quem se impõe conquista, quem espera perde. Essa mentalidade, ela é amplamente aceita, é reproduzida e até admirada. É a base do sistema do mundo. É aquilo que a maioria dos coaches hoje ensina.
É aquilo que aparece nos livros aí de autoajuda, não é? Aparece muito isso, aí está em alta. Mas quem anda com Deus não pode caminhar por esse mapa. A história de Davi nos obriga a fazer uma pausa e a repensar os nossos critérios. Davi foi ungido rei enquanto ainda cuidava das ovelhas, ignorado por seu pai, desprezado por seus irmãos, esquecido entre os filhos de Jessé e ainda assim escolhido por Deus. A lógica humana não teria parado diante dele, mas Deus não se move por aparência e sim por propósito. E quando Deus escolhe, ele também sustenta. A lógica humana teria levado Davi a matar Saul quando teve a chance, justificando-se como autodefesa, justiça ou até mesmo cumprimento de uma profecia. Porque tem gente que se utiliza de lógica humana para poder tentar galgar atalhos em relação aos planos de Deus. Vai dar errado! Vai dar muito errado! Vai dar errado! O coração de Davi estava submetido a um princípio mais alto. Não estenderei a minha mão contra o ungido do Senhor. Para Davi, vingar-se não era força, era fraqueza. Completamente distante daquilo que a lógica humana tem como ideal. A verdadeira força estava em dominar a si mesmo, esperar em Deus e confiar que o Senhor é justo juiz. Essa atitude de Davi não é natural. Ela confronta tudo o que nos é ensinado pela carne e pelo mundo. Mas é exatamente isso que nos torna diferentes. Como disse Jesus em oração, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. O cristão não pode seguir o fluxo da maioria. Na aula retrasada, nós falamos sobre o problema do efeito manada. Né? Somos chamados a andar na contramão. E Davi, ao fazer o que é certo, mesmo quando ninguém mais entende, mesmo quando contraria os princípios do mundo, ele está agradando a Deus. Então, irmãos, assim, você tem que deixar isso bem claro aos seus alunos, não é? O mundo, os influenciadores, o algoritmo, tanta coisa hoje, vai tentando nos pressionar para nos dirigir, né, a reagir de forma carnal, reagir de forma mundana, mas a Bíblia, ela mostra que o reino de Deus é inverso, é de ponta cabeça, não é? Eu sei que não é fácil. Tem textos que, quando eu leio, eu digo assim, meu Deus, eu não sou crente, não. Quando a Bíblia diz assim, amai os vossos inimigos. Como é que ama os vossos inimigos? Fale mal de quem, aliás, fale bem, abençoe e fale bem de quem fala mal de você. Ore por quem lhe persegue. Como? É a contramão do mundo. O mundo diz, o caminho é esse aqui, vai por aqui. A Bíblia diz, não, você é sal, você é luz, o caminho é esse aqui. O subponto 2 nos diz o seguinte, o homem dirigido por Deus. Quando estamos sob a direção divina, escolhemos a sobriedade, a mansidão, a confiança no Senhor, a consolação, a satisfação em Deus, o amor e a intercessão. Por exemplo, né, vivemos na contramão da triste realidade encontrada em nossos dias. O homem de Deus, o homem dirigido por Deus, ele vive sob outra lógica. Ele não se apressa quando tudo parece favorável, nem se desespera quando tudo parece perdido. Sua bússola não é a conveniência, mas a palavra. Ele sabe que as decisões mais acertadas não nascem na pressa, na pressão, mas na espera obediente. Ele aprendeu que andar com Deus é mais do que cumprir mandamentos, é manter os ouvidos atentos à voz do Espírito, mesmo quando o mundo grita pressa, poder, prestígio. Ser dirigido por Deus é aceitar que o controle não está em nossas mãos, mas que a direção vem do altar da oração. É render a agenda, os projetos, os caminhos ao Senhor. É, acima de tudo, declarar com a vida, guia-me na vereda da justiça por amor do teu nome. Salmo 23, verso 3. Nós devemos ser dirigidos
por Deus. E às vezes, Deus permite situações, vou finalizar. Deus permite situações na nossa vida como essas aqui que Davi passou. O tema da lição diz, Davi, provado pelo ciúme. Às vezes Deus permite que a gente seja provado pelo ciúme de algumas pessoas, que a gente seja ferido, que a gente seja machucado. Porque tem gente que acha que se lhe machucar, vai tirar o pior do teu coração. Aí Deus permite essas situações para que ao você ser machucado, você não exale um mau cheiro. Você exale o cheiro de Cristo. Você tenha uma atitude diferente. Você aprenda a ser humilde. Você seja moldado. Glória a Deus por isso. Aceite o caminho que o Senhor preparou para você. Diante dos ciumentos, dos perseguidores, não tema. O que Deus preparou para a nossa vida vai acontecer. Independente dos Saús que aparecem em nosso caminho. Finalizamos assim mais uma aula, a 5ª aula da lição dos jovens. Eu quero agradecer aos meus irmãos que chegaram até aqui. Deus abençoe a vida de todos vocês, uma ótima aula de escola bíblica dominical e um ótimo final de semana. Olha para mim aqui, não se esqueça, abra a jaula.